Eu sou a Renata, eu sou nutricionista, e esse é mais um de uma série de vídeos que traz o conteúdo das diretrizes brasileiras de nutrição em fibrose cística. Hoje aqui comigo tá também nutricionista, Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha, graduada pela Universidade de Brasília, mestre em saúde da criança e do adolescente pela Unicamp e que atua na equipe multidisciplinar de fibrose cística do Hospital da Criança de Brasília, José Alencar. Carolina, obrigada por disponibilizar o seu tempo e estar aqui conversando um pouquinho sobre esse assunto tão bacana. Imagino que você, assim como eu, também goste muito. Vamos falar hoje sobre o aconselhamento nutricional e algumas intervenções de comportamento alimentar que podemos abordar aí com os pacientes de fibrose cística. Seja bem-vinda. Obrigada, Renata. Bom, trazendo, né, a composição das nossas diretrizes nesse tópico, a gente começa falando sobre estratégias, né, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em relação ao cuidado nutricional. O que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, Renata, os estudos mostraram para a gente que a intervenção comportamental associada à educação nutricional, essas duas estratégias em conjunto, elas são muito mais eficazes quando comparadas à estratégia de educação nutricional isoladamente. Esses estudos, eles mostraram um aumento significativo no ganho de peso, de estatura, de crianças e adolescentes. Mostraram também um aumento considerável na ingestão calórica da dieta desses pacientes. E aí, o ideal é que a gente use sempre essas duas estratégias no manejo de um paciente com problemas alimentares, né, com dificuldades alimentares, para que essas famílias sejam sempre aconselhadas, especialmente as famílias de crianças menores, né, de 1 a 12 anos de idade. Eu gosto sempre de pensar, de fazer um paralelo, porque a gente está falando aqui de estratégias que precisam ser utilizadas e aplicáveis no longo prazo, né? Então, às vezes, estratégias pontuais em relação à nutrição, elas são bem aceitas, só que num longo prazo, às vezes, a gente tem algumas dificuldades. Então, por exemplo, o uso de suplementação nutricional, a gente sabe que tem o teu papel, tem a sua importância, mas às vezes por um longo período de tempo, talvez ela não vá ser eficiente para todos os pacientes, somente porque ela fornece mais nutriente, né? Aumenta ali o aporte calórico que a gente consegue que o paciente consuma, a gente às vezes não consegue uma boa adesão, né? Exatamente. E a gente também tem que lembrar que nem todo município fornece gratuitamente esses suplementos, esses módulos nutricionais. É uma estratégia, sim, de aumentar o aporte calórico, mas, por outro lado, às vezes o acesso fica complicado. Esses estudos que a gente avaliou nesse capítulo, ele traz algumas estratégias que podem ser facilmente aplicadas às crianças e adolescentes com dificuldades alimentares, lembrando sempre que o plano de cuidado, ele tem que ser individualizado, né, para cada paciente, e aí a gente consegue incorporar algumas estratégias comportamentais nesse processo. Então, o que tem comprovação científica de diversos estudos mostrando é o quê? Primeiro, pode-se aumentar gradualmente as calorias de cada refeição, uma a uma. Então, a gente pode fazer esse cálculo, não precisa, se você estipula, por exemplo, que uma criança pequena precisa de 2.000 calorias por dia, você não precisa começar com essa ingestão total no primeiro dia. Né? Você pode ir, se você identifica que essa criança consome, por exemplo, 1.200, vamos chegar nessas 2.000 gradualmente, de uma maneira mais lenta, porque aí a chance de você manter essa estratégia a longo prazo é muito maior. Outra questão que também foi colocada nos estudos é que o reconhecimento, o elogio e recompensas a cada refeição que a criança atinge aquela meta calórica é muito importante e tem que ser sempre estimulado. Outra estratégia seria optar por mini refeições nos horários dos lanches. Então, às vezes, as famílias acham que lanche pode ser, por exemplo, uma tapioca, um pão, né, recheado com ovo, por exemplo. Mas a gente pode trazer, de repente, essa ideia de uma mini refeição. Então, por exemplo, a criança adora galinhada. Então, você pode trazer essa refeição numa quantidade menor para o horário do lanche da tarde.
e aí incorporar um pouco mais de caloria nesse momento do dia dessa criança. Outra estratégia que também tem sido muito reconhecida nos estudos é limitar o tempo de refeição da criança pequena a 15 minutos. Né? A princípio parece assim um tempo muito pequeno, né? Quando a gente pensa somente 15 minutos, mas vários estudos vêm mostrando que crianças que você deixa à mesa por mais tempo, mais do que 20, 25, 30 minutos, esse momento não é tão efetivo. A caloria que ele ingere após esse momento é muito pequena. Então, não compensa deixar essa criança tanto tempo ali, né, à mesa, aguardando ela finalizar. É melhor que ela coma naqueles 15 minutos, a gente garante aquela caloria e estimule ela a ter esse momento de prazer. Porque senão a gente pode tornar esse momento da refeição um momento ruim, pesado para a criança, que ela tem a obrigação de sentar ali e ficar 40, 50 minutos até finalizar aquele prato que foi colocado. Outras estratégias: ensinar alternativas aos pais para lidarem com essas crianças que comem muito devagar. Normalmente são pais muito ansiosos e a gente tem que trazer essa tranquilidade, essa calma, para que eles entendam que a criança, de repente, precisa fracionar um pouco mais a dieta, limitar o tempo de ingestão dessa refeição, aumentar a caloria gradualmente, que a longo prazo a gente vai ter sucesso nessa abordagem. Outra estratégia que a gente também identificou nos estudos foi elogiar sempre o comportamento alimentar adequado, porque isso é um reforço positivo o tempo todo para essa criança. Porque se a gente esquece disso, a criança às vezes perde a motivação de continuar tentando alcançar aquela meta calórica que a gente estabelece por cada momento de refeição. Não, perfeito. Acho que isso do tempo conversa também com uma dificuldade que às vezes a gente pode ter em relação à nutrição, que é o tempo de ação das enzimas, que a grande maioria dos pacientes precisa fazer uso, né, por conta da insuficiência pancreática, e que às vezes um tempo prolongado de refeição a gente perde, né, o tempo ideal de ação das enzimas, e talvez além, né, dessa informação que você nos trouxe, de que não é uma caloria tão significativa, né, os dados mostram isso, e talvez ainda assim a gente perca na absorção também, e aí a gente acaba não contando, não tendo benefício mesmo, né, em relação a fazer essa refeição mais prolongada. Carolina, e existe algum instrumento, né, validado no Brasil para a gente acompanhar, para a gente avaliar o comportamento alimentar dos pacientes com fibrose cística? Sim, existe um questionário que ele é muito abrangente e confiável para avaliação desse comportamento alimentar em pediatria. Ele é o BPFAS, né, que traduzindo para o português, ele é uma escala de avaliação do comportamento alimentar infantil. Esse instrumento ele foi criado por uma equipe lá nos Estados Unidos, coordenada pelo psicólogo William Christie, em 1994. E esse questionário, ele é até hoje utilizado em vários estudos com crianças e adolescentes que têm doenças crônicas, e o grupo dos pacientes com fibrose cística também foi bastante utilizado e validado nesse sentido. Aqui no Brasil, desde 2017, esse instrumento ele foi traduzido e foi validado. Então, a gente pode utilizar, sim, esse instrumento como uma ferramenta para a gente poder avaliar esse comportamento alimentar dessa criança. E lembrando que é importante que o psicólogo da equipe esteja em conjunto com a nutricionista, com o nutricionista do centro, para fazer essas intervenções. Tem que ser um trabalho em conjunto, isso também está muito bem estabelecido. Perfeito, isso já introduz um pouquinho o assunto da próxima pergunta, que é o papel, né, do psicólogo, né, o aconselhamento aí em relação à saúde mental dos pacientes e o impacto que isso pode ter no estado nutricional. Exatamente. Hoje em dia, com essa avaliação que nós conseguimos fazer, já está muito bem estabelecido que a terapia cognitivo-comportamental é a principal intervenção psicológica, é a mais indicada como estratégia de prevenção e também de tratamento desses distúrbios nutricionais.
né? Então, a importância de ter um psicólogo na equipe que acompanhe, né, toda essa evolução, essa seletividade, essa aceitação, essa ingesta alimentar que a gente acaba, né, discriminando muito bem. E nesse momento, em conjunto com o psicólogo, é possível identificar comportamentos alimentares inadequados e quanto mais precocemente isso acontecer, melhor. Às vezes a gente tem situações de crianças assim muito pequenas, com 1 ou 2 anos de idade, que quando a gente vai fazer um recordatório alimentar, a gente observa que essa criança ingere 4, 5, às vezes 6 horários de fórmula por dia. Né? Então, às vezes, é uma família muito ansiosa, que quer chegar na caloria que a criança precisa e está disposta a ofertar somente líquido, somente fórmula o dia inteiro para essa criança, para que ela chegue nesse peso que a gente considera adequado. Então, nesse momento, é muito importante que o psicólogo, em conjunto com o nutricionista, possa fazer uma abordagem específica, né, identificando esses comportamentos inadequados, para que a ação seja mais efetiva e de mudança de comportamento e melhora, né, do comportamento alimentar inadequado. Acho que esse é mais um exemplo da importância da gente trabalhar em equipe, né? E ouvindo você, eu penso também na importância de ter o psicólogo próximo a nós, inclusive para nos ajudar na melhor forma de abordar o paciente, né? Porque às vezes a gente consegue ir compondo com os profissionais psicólogos também, entender as melhores palavras para a gente utilizar, né? Às vezes, não sei se você tem essa experiência aí, mas às vezes eu sinto algumas famílias com essa ansiedade que você citou, inclusive porque a gente também tem uma ansiedade de que a criança ganhe peso, a gente também tem uma preocupação muito grande, né, da criança que está perdendo peso, enfim. E aí, saindo até um pouquinho da infância, a gente às vezes esbarra com os adolescentes, por exemplo, super preocupados com imagem corporal, né? E eu já tive mais de uma vez paciente, né, meninas, que não queriam ganhar peso porque elas eram as mais magras da escola, da turma da escola, e elas eram as mais bonitas porque elas eram as mais magras. Então, às vezes, né, entender o porquê, fazer esse aconselhamento desde cedo, ele faz muito sentido para a gente esbarrar com menos dificuldades lá na frente, para que isso faça sentido para o paciente também, e não só para a gente em relação a olhar o número do peso, né, olhar os indicadores que a gente vai seguindo, mas para que faça sentido na vida das famílias de fato. Acho que é talvez aí um diferencial para que as famílias tenham um bom cuidado nutricional ao longo de um período, né, maior de tempo, assim, deem de fato a importância, né, para isso. Exatamente, Renata. Eu também já me deparei com essa situação, né? E eu acho que a ansiedade dos pais é uma coisa assim muito importante para ser levada em consideração. Inclusive, esse instrumento, né, esse questionário que eu citei, ele consta de 35 perguntas, onde a maioria das perguntas é realmente focada no comportamento infantil, mas tem uma parte desse questionário que avalia o sentimento dos pais com relação a essa questão alimentar das crianças. Então, isso é tão importante que esse questionário ele traz essa avaliação e depois ele também te direciona para estratégias para poder lidar com tudo isso. Então, é muito importante o psicólogo e o nutricionista, assim, são fundamentais na identificação desses comportamentos alimentares inadequados para que o aconselhamento nutricional seja mais efetivo e que a gente consiga colocar em prática o resultado das diretrizes, né? Daquele aporte calórico que é importante, que se chegue à quantidade de proteína, né? De todos os nutrientes. Então, se a gente não tiver um trabalho em equipe muito bem entrosado, é muito difícil que a gente consiga um resultado positivo nesse sentido. Perfeito. Caminhando aqui para o fim, né, desse assunto do vídeo, convido a todos que estão nos assistindo a também lerem esse conteúdo, né, lerem a publicação das diretrizes brasileiras de nutrição na fibrose cística. Se você pudesse, Carolina, dar um recado final, né, para quem está assistindo aqui, talvez elencar uma mensagem final. Se você, né, tiver algo a dizer aí, fique à vontade, um espaço para isso. Renata, gostaria primeiro de agradecer o convite. Essa iniciativa de apresentar a diretriz em formato de vídeo é muito legal, é muito bacana, porque vai nos ampliar, né, esse conteúdo a todos os profissionais que estão se aprofundando no assunto.
E queria também dizer que esse capítulo, né, que eu trabalhei, que foi o aconselhamento nutricional e a intervenção comportamental, nós contamos com a ajuda de psicólogos, tá? Então, foram nutricionistas e psicólogos que trabalharam em conjunto para a construção dessas questões que aí se encontram. E agradecer, somente isso. Não, perfeito. Obrigada, Carolina. Obrigada para você que acompanhou o nosso conteúdo até aqui. Existem outros vídeos, né? Cada um trazendo um pedacinho desse conteúdo tão rico que são as diretrizes brasileiras de nutrição na fibrose cística. Convido você a acompanhar os próximos vídeos. Então, até a próxima. Até.